Muito bem, agora ouça essa, meu caro Augusto Nunes. Ministros ocultos do Supremo Tribunal Federal, aqueles que adoram falar para a imprensa sobre a condição de anonimato, né? Conseguiram plantar na coluna social da Folha de São Paulo de hoje que a investigação sobre protestos do último domingo pode chegar a Jair Bolsonaro ou a pessoas do seu círculo mais próximo. Nos atos, como temos dito aqui, minoritários pediram o fechamento do Congresso e do próprio Supremo. Vale ressaltar que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, não pediu inquérito contra o presidente. Lembro também que Bolsonaro, nessa semana, deixou claro que defende, abre aspas, um Supremo aberto e transparente e Congresso Nacional aberto e transparente. Para esses ministros ocultos do Supremo, se houve participação do presidente ou do seu círculo familiar na organização ou incentivo aos atos, dificilmente a Polícia Federal não conseguirá desvendá-la. Na terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes determinou a abertura desse inquérito para investigar a atuação de minoritários no fechamento de instituições. E aí, tudo isso aparece naquela coluna da Folha de São Paulo, que a gente conhece bem, né, Augusto? Olha aqui, Silvio, eu preservo as minhas fontes, porque são fontes que merecem credibilidade, né? São gente séria. Agora, eu não preciso respeitar o sigilo da fonte dos outros, sobretudo porque são oportunistas que se escondem para plantar boatos. Quem cuida da coluna social da Folha é uma porta-voz do PT, do Lula e dos interesses aí que não são os do Brasil. Então eu vou identificar as fontes. Que ministros falam isso? Pode apostar. Lewandowski, Toffoli, Gilmar Mendes, Marco Aurélio, esqueci de algum? Não, são esses quatro aqui, por exemplo. Pode procurar entre eles. Olha, não fala que é o Gilmar, por favor. Não fala que é o Toffoli, não fala que é o Lewandowski, não fala que é o Marco Aurélio. São esses os ministros ocultos. As fontes ocultas. Tá. Muito bem. Zé Maria Trindade, seu comentário. Não tem nada de oculto, né? Todo mundo conhece quem são esses ministros que agem politicamente contra o próprio Supremo Tribunal Federal, porque acabam distorcendo a função principal do Supremo, que é guardar o controle constitucional. Esta é a função que a Constituição deu ao Supremo Tribunal Federal. Sem isso, não precisava do Supremo Tribunal Federal. Eu defendo a justiça, defendo o Supremo Tribunal Federal, porque em muitas oportunidades, inclusive durante o início ali da ditadura militar, o regime militar precisou batalhar para vencer e substituir ministros do Supremo, porque ali estava uma ilha tentando garantir a legalidade. Então, eu defendo, sim, o Supremo Tribunal Federal funcionando, mas de forma democrática e seguindo a própria Constituição. Do outro lado, também não há nada de oculto nisso. Esse grupo é conhecido, todo mundo sabe, tem fotografia, precisa muita investigação. E é claro que vai chegar nos filhos do presidente, porque são parlamentares. E o parlamentar, ainda resta ao parlamentar poucas imunidades. Entre elas estão o voto e a fala, a defesa, né? Há argumentos para defender uma intervenção militar, não uma ditadura militar, mas a possibilidade de intervenção no governo. Não precisa ser militar, intervenção, né? Mas alguns defendem. E esse grupo sempre existiu, acampou em frente ao Congresso Nacional, né? Ficou ali meses em frente ao Congresso Nacional, uma grande barraca, com essas faixas lá penduradas. Esse grupo está em todas as manifestações no Brasil inteiro, em frente ao Supremo Tribunal Federal, não precisava nem investigar. Só olhar na janela, haveria lá esses defensores disso aí. Eu não defendo, estou te dizendo que eles sempre existiram. E no domingo, eles não ficaram só lá em frente ao QG, o quartel-general, não. Eles rodaram o Brasil inteiro como tradicional, como sempre. Então, assim, é claro que é uma investigação onde já se sabe vai chegar a tal lugar. Alguns parlamentares defendem mesmo o grupo. E esses grupos têm financiamento. Claro que tem. Senão, não tinha dinheiro para colocar gasolina, para comprar os carros que levam as bandeiras e assim por diante. Então, a investigação tem sim um endereço marcado para chegar. Deve chegar aos filhos do presidente, mas eles têm direito. Eles são parlamentares eleitos pelo voto.